Como interpretar corretamente a Bíblia para não ser enganado ou enganador? Vamos lá, dicas de ouro para você. Primeira coisa, a chave principal de interpretação da Bíblia é Jesus. Não interessa o que Jeremias, Elias, o que Moisés falou, o que Paulo, Tiago falou. Se não estiver de acordo com o Evangelho de Jesus, esqueça. Se não estiver de acordo com o ensinamento de Jesus, deixe de lado. Jesus não cometeu erros, mas os seres humanos sim, ok? Segundo é o contexto. O que a Bíblia diz antes e o que a Bíblia diz depois daquele texto. Quanta bobagem, quanta heresia tem sido ensinada, baseada em textos sem contexto. Vou dar um pequeno exemplo. A letra mata, mas o espírito vivifica. Grande parte dos cristãos acham que a letra é teologia. Se você ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, você vai ver que a letra que Paulo se refere é a lei. A lei veio para matar, mas o espírito para vivificar. Ele não está falando de teologia. Dá uma olhada no contexto. Terceiro lugar, a língua original. Se você lê o texto no hebraico ou aramaico do Antigo Testamento ou no grego do Novo Testamento, você vai deixar de acreditar em muita bobagem e ensinar muita bobagem. O saber a língua original muda o sentido de muitas coisas. Outra coisa, qual era a cultura, o costume da época? Às vezes a pessoa interpreta a Bíblia achando que ela foi escrita no Brasil, em português e no mês passado. Então, há milênios atrás, numa cultura diferente, num costume diferente. Você quer ver? Tanto Paulo como Pedro diz que a pessoa pode ter escravo e que o escravo tem que ser submisso ao Senhor. Isso vale para hoje? Qual era a cultura, o costume, a lei da época? Ok? Analise isso aí. Outra coisa, querido, quem escreveu o livro? Para quem escreveu? Por que escreveu? O que estava acontecendo na época que foi escrito? Que a grande maioria das coisas foi escrito para época, para alguém da época, para alguma coisa que estava acontecendo na época. Mas as pessoas acham que é para hoje, entende? Então, a maioria dos textos da Bíblia foi escrito de alguém para alguém por algum motivo. E isso não é um aplicativo para a minha vida, para a sua vida hoje, entende? Você quer ver uma coisa aqui? O 1 Timóteo lá, o bispo seja marido de uma só mulher. Isso por quê? Porque há 2000 anos atrás, em todos os países do mundo, o cara podia ter quantas mulheres ele quisesse, quantas mulheres ele pudesse sustentar. Agora o bispo, a orientação de Paulo, que ele tem uma esposa só, os demais, entende? Então foi escrito para Timóteo, numa situação que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Entende isso aí? Só para fechar, preste atenção. 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: não permita a mulher que fale na igreja, que ela aprende em silêncio. E em 1 Timóteo, ele vai dizer que ele não permite a mulher que fale ou ensine na igreja. Qual era o contexto de Coríntios? Qual era o contexto da igreja de Éfeso, onde Timóteo era o pastor? Ok? Porque em Gálatas e em Colossenses, Paulo fala assim: em Cristo não há judeu, não grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher. Todos são iguais em Cristo. Ou seja, colocou a mulher em pé de igualdade. Já nas outras cidades ele falou para a mulher não falar. O que estava acontecendo? Por que Paulo escreveu? Para quem que ele escreveu? O que estava acontecendo na época? Algumas dicas para você ir não fazer uma interpretação errada da Bíblia. Ok? Um abraço, até o próximo. Fique com Deus.